O sul da Ásia é atualmente composto por 7 países: Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Devido à vasta variação climática, tanto pela sua distância dos trópicos, com regiões muito úmidas e chuvosas, quanto a demarcações de desertos áridos com fortes ventos, assim como sua geografia que, devido a altas altitudes em certos pontos, consta por um clima extremo e gelado. Os povos que estavam presentes entre 20.000 e 8.500 a.C. lidaram com variadas condições climáticas e geográficas que interferiram em sua adaptação com o ambiente. Adaptações estas que foram cruciais para o posterior desenvolvimento da primeira civilização. Passagem pela Índia, a arte rupestre indiana e aldeias na planície do Ganges, de 20.000 a 8.500 anos antes de Cristo. Nesse capítulo, nosso personagem Lubok inicia sua jornada na caverna de Mutshlata Chintanamugavi, na Índia Central. Ainda que a gente tenha pouco conhecimento sobre a Era do Gelo indiana, a distribuição dos sítios mostra que as pessoas viviam em muitos cenários ambientais em todo o subcontinente durante os 10 milênios de mudança de clima do último máximo glacial até o Holoceno. As pessoas se abrigavam tanto em cavernas quanto em acampamentos feitos dentro de matas baixas, bosques e florestas. Os únicos indícios definitivos de atividade humana perto do último máximo glacial na Mutshlata são lâminas de pedra, uma fogueira datada de entre 17 e 14 mil anos antes de Cristo e alguns ossos queimados. Em 9.600 anos antes de Cristo, a gente tem um período de aquecimento global, mudança ambiental, e com isso o moderno padrão de monção indiana é estabelecido, e com esse cenário ambiental favorável, os sítios começam a ser relativamente abundantes. Em 9.000 anos antes de Cristo, nas colinas das Vindaias ocidentais, o nosso personagem Lubok avista um artista pintando uma cena de caça na colina de Bimbetka. E esse tipo de pintura rupestre é bastante abundante nessa área. Nessa colina, escavações em cavernas revelaram predominância de detritos mesolíticos, alguns corpos enterrados, artefatos de pedra, micrólitos e almofarizes. Nas planícies aluviais do Ganges, temos 3 principais sítios: o sítio de Dandama, o sítio de Mahadaha e o sítio de Sarai Nahar. O sítio de Dandama era uma aldeia de caçadores-coletores de mais ou menos 8.500 anos antes de Cristo. Contava com cerca de uma dúzia de cabanas com coberturas feitas de galhos grossos e mato. O sedentarismo é indicado nesses 3 sítios pela presença de 80 túmulos que foram encontrados. A maioria era individual. As covas ficavam perto dos postos de fogueira ao lado das cabanas, o que indicava que as pessoas gostavam de manter os seus mortos próximos. Bens nos túmulos são escassos, o que pode indicar pouca ou nenhuma distinção social. Uma caminhada pelo Hindu Kush, agricultura inicial no sul e centro da Ásia, a domesticação do algodão. No período de 7.500 a.C., localizado no fim da passagem de Bolan, oeste do Paquistão, foram encontrados os primeiros agricultores das planícies do Hindu, um sítio de acampamento que virou uma aldeia agrícola conhecido como Mergam. Espalhando-se perto do rio Bolan e da planície de Kach, no Beluquistão, foram encontradas várias casas de adobe retangulares e com vários aposentos, separadas umas das outras por pátios onde eram feitos os trabalhos domésticos e onde enterravam seus mortos. A partir de vestígios encontrados no sítio, se descobriu que as paredes de adobe eram feitas misturando barro com palha, além de serem encontrados trigo domesticado, cereais, sementes de jujuba, semelhante à ameixa, e tâmara, sugerindo ser uma região úmida. A agricultura chegou à planície dos hindus trazidas pelos migrantes do oeste, e a domesticação de animais se deu com cabras, zebu e gado de corcova, usado para aradura, transporte, leite e carne. Os enterramentos eram feitos em covas rasas. O corpo era colocado com os joelhos dobrados, usando um sudário vermelho, fios de conta no pescoço e carcaças de cabras aos pés do morto, assim como alguns vasos de pedra, cestos, machados de pedra polida, mós e lâminas de sílex, que apresentavam marcas de cortes de cereais, sugerindo um assentamento agrícola. Uma câmara funerária de 5.500 a.C. continha um homem adulto e uma criança aos seus pés. O homem, possivelmente de família rica, já que no pulso da criança foram encontradas contas de cobre formando um bracelete. Através de análise da corrosão, foram encontrados traços de algodão, tratando de indícios da possível domesticação do Gossypium arboreum. A agricultura continuou se espalhando e as cidades agrícolas floresciam. O sítio de Bagor, no Rajastão, surgiu perto do rio Kotai, com lajes de xisto e alinhamentos circulares de pedra, sugerindo frágeis cabanas ou quebra-ventos. Em um túmulo encontrado, havia uma jovem acompanhada de artefatos mesolíticos, com fragmentos de mós e pilões de pedra, e alguns ossos de gado selvagem, tartarugas, lagartos, peixes e animais domésticos como cabra e carneiros. No centro do Afeganistão se localizam as cavernas de Akupru,
mostrando indícios de caçadores, cabras domesticadas, lâminas de faca, pontas de lança, braceletes e fragmentos de moeda chinesa, com comunidades espalhadas por todo o alto do vale do centro do Afeganistão, pastoreando cabras e cuidando de plantações de trigo e cevada. Ao noroeste, em Kopedak, Montanha Seca, temos a aldeia agrícola de Jeiton, com características e economias semelhantes à de Mergan e as cidadezinhas agrícolas do oeste da Ásia. É um sítio arqueológico que apresenta cultivos de cereais e pastoreio de cabra, com moradas pequenas, retangulares e latrinas externas, além de áreas de armazenamento e pátios, e lâminas de pedra com marcas de cevada e trigos e algumas cerâmicas. Foram recuperados durante escavações grãos de trigo e cevada e outras plantas selvagens, confirmando o status de Jeiton como uma aldeia agrícola. Além de cuidar dos rebanhos, caçavam cabras selvagens, javalis, lebres e raposas nos sopés das colinas de Kopedag, com sinais de domesticação. Abutres dos Zagros, as raízes da civilização mesopotâmia. Bem, todos vocês sabem que a primeira civilização da história humana surgiu na Mesopotâmia, com o aparecimento das primeiras cidades expansionistas e da invenção da escrita lá por 3500 a.C. Porém, muito antes disso, essa região já era habitada por assentamentos de caçadores-coletores e aldeias agrícolas, com práticas culturais bastante intrigantes. A sua base cultural veio do norte, no sopé das montanhas dos Zagros, em 11.000 a.C. Um sítio arqueológico que se destaca é o de Zavi Shemi Shanidar, localizado no vale do grande rio Zab, onde se encontravam choupanas de palha que eram ocupadas sazonalmente. Quando Lubbock a visitou, notou que a vida por lá pouco diferia de muitos outros assentamentos paleolíticos, exceto talvez por suas práticas ritualísticas, de se fantasiar de animais selvagens, se cobrindo com um couro de cabra e pregando asas de pássaros imensos nos braços, como os de abutres barbudos, cuja envergadura chega a 3 metros, e a de águias marinhas. As evidências dessa prática surgiram quando arqueólogos descobriram uma densa massa de ossos de animais dentro de um depósito de terra avermelhada, junto a uma estrutura de pedra. As marcas de cortes nos ossos indicam que as asas tinham sido delicadamente separadas das aves. Como eles eram capturados ainda é um mistério. Os abutres talvez fossem abatidos por meio de iscas para atraí-los, e as águias possivelmente eram retiradas do ninho ainda na infância e criadas até a vida adulta. Evidências por todo o crescente fértil associam crânios de animais com aves de rapina, através de fósseis ou pinturas nas cavernas, frutos talvez de uma difusão cultural. Além desse assentamento, há também a caverna Shanidá, 4 km ao norte, onde era usada como abrigo e cemitério por esses mesmos povos. Sabe-se que eles sofreram com as secas do Younger Dryas, pois havia muitos sepultamentos de crianças e jovens, enquanto que muitos adultos tinham hipoplasia nos dentes, o que sugere desnutrição, vestígio de infecções nos ouvidos, inflamações dentárias, ossos danificados e sinais de doenças degenerativas. Além disso, alguns eram enterrados com mais contas do que outros, refletindo diferenças de status social. E para finalizar, há outros 2 sítios importantes a serem comentados. Em Kermesder, 200 km a leste de Shanidá, diferentemente do povo anterior, os moradores eram saudáveis e bem alimentados e tinham o hábito de destruir as suas moradas e reconstruí-las praticamente no mesmo lugar ao longo dos anos. Outros sítios da região também tinham essas práticas, mas não se sabe o motivo. O último sítio é Nenrique, que, a partir de 8.000 a.C., começaram a cultivar sementes, dando origem a uma das primeiras aldeias agrícolas da Mesopotâmia. Lá, foi encontrada uma cabeça de abutre talhada em pedra, remetendo aos costumes de Shanidar. Sul da Ásia e início da Mesopotâmia. No início da Mesopotâmia, haviam vários assentamentos iniciais, onde se nota os primeiros passos da disseminação da agricultura em 8.000 a.C., sendo cultivado majoritariamente trigo e cevada. A obsidiana era o principal tipo de pedra utilizado na época, que já era obtida através de comércio que vinha do norte de Magsalia. Magsalia foi uma aldeia que teve 500 anos de história, com poucas casas construídas, indicando uma população pequena. Os ossos de animais e restos de plantas que foram escavados mostram que os habitantes eram dependentes de alimentos selvagens e domésticos. Caçavam, cuidavam de rebanhos de carneiros e cultivavam campos de trigo. Os solos e clima da Mesopotâmia eram favoráveis ao cultivo intensivo, e seus assentamentos agrícolas se multiplicaram em tamanho e número, fazendo com que houvesse um crescimento econômico sustentado, levando a novas dimensões da sociedade humana que chamamos de civilização. Outro assentamento que chama atenção é um da Baguia, que continha áreas distintas de trabalho e armazenagem de alimentos. Por ficar localizado em um local pouco convidativo à sobrevivência, pois se tinha pouca água e poucas árvores, levantam várias teorias de por que se criou um assentamento nesta região. Não se sabe o cenário correto, porém a natureza especializada de um da Baguia mostra uma escala de organização maior que a encontrada em qualquer outra sociedade neolítica anterior. Ilustra o papel-chave que o comércio e a troca desempenhavam em 7.000 AC, expondo uma gradual transição de aldeias agrícolas para as cidades que nasciam nos centros urbanos da primeira civilização.
Outro assentamento importante foi Yarin-Tep, de 6.400 AC, onde se desenvolveu o trabalho em cobre, como anéis e pingentes de colar. Não se sabe se o minério foi fundido na cidade ou simplesmente martelado para ganhar forma. Neste assentamento se tinha uma estrutura complexa, indicando locais ritualísticos fúnebres. Em 5000 a.C., nas terras próximas aos rios Tigre e Eufrates, surgiu uma nova cultura, combinando as culturas Assuna e Samarra, conhecida como o período Alaf, que durou 1000 anos. Fora sustentado pelas mesmas safras que tinham sustentado os agricultores pré-históricos, com cultivo de trigo e cevada, ervilha e lentilha. Porém, ocorreu um fato-chave, o uso da irrigação artificial. Este período mostra o ponto decisivo da pré-história da Mesopotâmia, deixando para trás um mundo de pequenas aldeias de caçadores e coletores e antecipando a expansão de cidades e comércio. Houve também a explosão da população, devido ao pastoreio do gado e o acréscimo de ricas gorduras do leite nas dietas humanas favoreceu esse cenário. Prosperidade, inovação, tecnologia e unidade cultural. A cultura Alaf marca o fim da pré-história da Mesopotâmia. Durante o período Uruk subsequente, os primeiros vestígios de escrita foram encontrados. Outros 1000 anos depois, as grandes cidades da civilização mesopotâmica começam a surgir. Com a vasta diversidade climática, variando entre os áridos desertos com fortes ventos e as regiões chuvosas e úmidas em somatório com as adversidades geográficas do sul da Ásia, como a vasta cordilheira do Himalaia, é fascinante o desenvolvimento dos povos caçadores e coletores, com a ascensão da agricultura e a criação do mantimento de animais e direção ao surgimento do berço da civilização, a Mesopotâmia, com os primeiros registros de escrita e fala, provando cada vez mais a força da constante adaptação.